Oi, gente, sejam bem-vindas à primeira aula, onde eu vou ensinar a confeccionar esse tapete em crochê intermodular. Chamei ele de tapete Aurora e hoje a gente vai começar por esse motivo aqui. São 3 motivos diferentes, que eles são tecidos separadamente e depois unidos por uma emenda. Então, esse é o motivo número 1. E eu vou trazer algumas observações de como ele vai ser feito. A gente vai fazer 2 desses motivos para o tapete. Então, é um bom começo para testar essa técnica, para ir ajustando o ponto e a agulha. Então, a primeira observação que eu gostaria de trazer é que essa peça é feita a partir dessa correntinha inicial. Toda a peça é feita ao redor, ao entorno dessa peça, utilizando os dois lados da correntinha. Toda a peça é feita com um ponto alto duplo, tá? E eu gostaria de trazer uma observação de que as correntinhas, elas, se você observar, elas têm uma característica especial, né? Elas são menos elásticas do que a lateral dos pontos. Então, o único cuidado que eu sugiro de ter é da gente ou regular a tensão na mão e fazer as correntinhas iniciais um pouquinho mais relaxadas, mais soltas, ou utilizar mesmo uma outra numeração de agulha. Nesse caso, o que eu senti que deu certo para mim, que está funcionando para esse caimento, para esse fechamento dos pontos, é fazer a correntinha inicial com a agulha 3,5 e o resto dos pontos com a agulha 3,25. Também daria certo fazendo com a de 3. Mas isso vai variar muito de acordo com o ponto, então eu acho que é testar e ir ajustando, até porque em outras espessuras de linha isso vai mudar. Acredito que para um barbante número 6, que geralmente a gente usa para tapete, por exemplo, dê para usar uma agulha 4 para as correntinhas e 3,5 para o resto dos pontos. Então é isso, é de 25 a meio, 0,25 a meio milímetro de diferença, se for possível. Se não for possível mudar, tenta fazer as correntinhas bem mais relaxada, bem larguinha. Tomando cuidado somente com o ponto inicial e o ponto final, que, como pode ver, ele carrega bastante pontos dentro dele, e a tendência deles é abrir. Então, vamos tomar cuidado para fazer ele um pouco mais fechado ou arranjar um jeito de apertar ele com o rabicho se ele abrir, tá bom? Então, para começar é simples, a gente vai fazer uma sequência de correntes iniciais, fazer o nó inicial aqui e esse vai ser o primeiro ponto. E a gente vai fazer 48 correntinhas. Lembrando que é bom que seja um pouco mais relaxado. Ou utilizando uma agulha de numeração maior do que o resto da peça, certo? Então, aqui chegando na 48, na correntinha 48, eu costumo cortar mesmo o fio e começar com um ponto flutuante. Então, eu vou mostrar como eu faço,
mas tem como também fazer uma correntinha extra. Marca bem que esse é o 48º ponto. Eu faço uma correntinha extra para travar esse ponto. Poderia ser assim também. E aí, diretamente, abrir um pouquinho esse próximo nó e na lateral dessa última correntinha, sem ser a trava, dá para fazer um ponto baixo e subir mais 2 correntinhas. Isso formaria o primeiro ponto alto duplo. E aí pode continuar a receita. Mas eu vou mostrar também a outra forma que eu tô achando que fica melhor. Essa é a 48. Isso funciona muito bem para os barbantes, para os fios de algodão que são resistentes e que vêm torcidos com mais fios. Então, sem perder essa última, eu divido, eu vejo metade desse fio e trago uma metade para dentro. Só isso. E aí, esse é o último ponto, tá aqui. E aí eu faço um nó quadrado, que a primeira vez vai para um lado e a segunda vez inverte as alcinhas. E aí ele fica um nó que não sai, ele é bem firme. E daí os pontos vão vir por cima desse rabicho, e vão esconder, certo? Então, para começar, fazendo o primeiro ponto flutuante, lembrando que é um ponto alto duplo. Então, eu vou envolver dessa forma, só para firmar o fio na agulha, porque a gente vai começar sem a primeira correntinha, sem a correntinha inicial, o primeiro nó, e enrolar 1 e 2 vezes, como se fosse fazer o ponto alto duplo já, né? E vou chegar nessa última correntinha que a gente fez. Aqui eu já escondi o fio para não confundir, né, por dentro. Nessa primeira correntinha, eu vou fazer o primeiro ponto, olha. Passou. Então, vamos lá. Depois desse primeiro ponto feito, vamos para a próxima correntinha de base, pegando somente uma alça e fazendo ponto alto duplo. Então, contando com esses dois, vão ser 20 pontos, um em cada correntinha. 20 pontos altos duplos, pegando uma alça somente na ida e as 2 outras restantes na volta. Então, 20 pontos. Vou fazendo aqui e já retorno. Então, chegamos no 20º ponto. Faça a laçada. A gente vai fazer 3 pontos altos duplos fechados juntos. Nos próximos 3 pontos de base. 1, 2, 3. Só isso. Essa é a primeira metade da diminuição para formar o canto interno do motivo.
esse canto interno aqui. Então, direto. Vamos pular 2 pontos de base, 2 correntinhas e fazer esse mesmo processo. 3 pontos altos duplos fechados juntos. Vamos tomar cuidado aqui para não ficar um espaço muito grande entre eles, entre esses 2 grupinhos. E fechamos junto. Assim formamos o primeiro canto interno da peça. E vamos seguir contando 19 pontos altos duplos nos próximos 19 pontos. Contando com esse primeiro, 1, 2, 3 e já volto quando chegar lá. Chegamos no 19º ponto e você vai observar que temos ainda um último ponto de base. Esse ponto vai ser a virada da peça. Então, faça a laçada e nesse último ponto, vamos fazer 3 pontos altos duplos no mesmo ponto. Tendo em mente o formato do canto, né? Vamos formar como se fosse um retângulo, né? As bordas de um quadrado. Então, tomando cuidado para esse ponto aqui, ele não ficar muito alto e ele não ficar um calombo. Vamos prestar atenção na altura dos pontos para ficar bem alinhadinho. 2 correntinhas. Então, 3 pontos altos duplos, 2 correntinhas. Na mesma correntinha de base, nesse mesmo ponto, vamos fazer 4 pontos altos duplos. Também tendo em mente o formato para não desalinhar muito, porque o ponto alto duplo ele tem uma tendência de ter uma variação, poder ter uma variação grande dependendo do espaçamento que a gente coloca entre as puxadas, né? Entre as laçadas. Então, depois dos 4 pontos altos duplos, 2 correntinhas de novo para formar o canto e 3 pontos altos duplos para finalizar nesse mesmo ponto de base. 1, 2 e 3. Olha só, vai ficar dessa forma. E aqui é essa questão da abertura da correntinha. Se ficar muito apertado, vai ser difícil, vai ser um pouco difícil de colocar os pontos, mas se ficar muito largo, ele vai abrir. Então, tomando esse cuidado. Próximo passo é fazer... A gente vai fazer 22 pontos altos duplos, até chegar nesse canto aqui. Vamos lá? Começando pelo próximo ponto de base. Vamos tomar cuidado aqui para colocar bem na posição certa, não encavalar os pontos, olha. No próximo ponto de base, sem perder um ponto e sem encavalar eles. Na segunda correntinha aqui. Certo? Esse vai ser o primeiro, até completar 22. Então, chegando no 22º ponto, ele vai estar bem alinhado aqui com o canto interno. E aqui nessas 2 correntinhas, a gente vai fazer o canto externo, o padrão de pontos que vai formar sempre o mesmo canto externo da peça, sobre as correntinhas de separação. Então, vamos fazer a laçada e fazer 3 pontos altos duplos nesse espaço de correntinhas. Também aqui a dica é observar essa sutileza da altura dos pontos,
pensando sempre que vai ser um canto externo, né? Vai ser um canto reto. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos duplos nesse espaço de correntinha. Vamos lá. Então. Agora, vamos observar bem que esse ponto aqui, às vezes, fica escondido, né? Fica sobreposto, então sempre vamos observar de fazer os próximos pontos começando por esse, que fica logo ao lado do aumento de canto externo. Então, a gente vai seguir, esse é o primeiro de 22 pontos. Então, chegamos lá. Então, chegando no 22º ponto, nesse primeiro ponto alto duplo que a gente fez, vamos fazer esse mesmo padrão, agora fazendo o canto de cá. Então, nesse último ponto de base, na última correntinha, vamos fazer 3 pontos altos duplos. Duas correntinhas. No mesmo ponto, 4 pontos altos duplos. Duas correntinhas. E aqui para finalizar, mais 2 pontos altos duplos. Se você tem uma forma preferencial de começar a carreira e entender o padrão dessa técnica, dessa peça, você pode escolher. É só seguir as mesmas regras, a mesma contagem de pontos e fazer a substituição. Por exemplo, se aqui fossem 4 correntinhas para subir, era só fazer um ponto baixíssimo e fechar. Mas tem várias formas, né, de fazer a emenda para ela ficar mais invisível, né, mais discreta. E eu vou mostrar a forma que eu atualmente estou fazendo. Aqui poderia até ter deixado um rabicho maior, mas eu vou mostrar dessa forma. Ó, vou cortar a linha aqui, finalizando, e puxo. Essa primeira laçada do primeiro ponto, eu vou desfazer ela. Vou puxar assim. Esse rabicho do último ponto, eu vou passar de frente para trás dessas duas alças do segundo ponto que foi feito da carreira. Assim. A gente vai seguir o padrão do ponto, como se fosse um ponto de verdade, né? Um ponto bastante funcional, com as duas alcinhas corretas, alinhadas. Eu vou virar aqui o trabalho e passar por entre essas duas alcinhas do último ponto. Olha. Então, de cima para baixo, vou pegar essa mesma alcinha, o rabicho do último ponto, e passar aqui pelo meio. Isso daqui, ele está formando a mesma lógica dos pontos, como eles se seguem, e só encontrando um lugar mais discreto para fazer a emenda, né? Fazer esse nó. Então, é uma possibilidade. O que eu estou fazendo é fazer um nó nesse momento. Então, pegando o fio do primeiro ponto inicial, e com o
rabicho do último ponto e fazendo nó. Esse nó não pode ser muito apertado para não distorcer a peça, ó. Dá pra ver que fica certinho o ponto, ele dá pra usar normalmente e faz o nó. E aí, para ele ficar bem firme, eu faço um nó quadrado. Então, em vez de passar do mesmo jeito, a alça uma em cima da outra, inverte a alça. A que tava em cima vai para baixo. E aí, o nó ele fica bem firme. Então, daqui são duas opções. Ou vai entrelaçando esses rabichos com agulha, passando por dentro do ponto, escondendo o fio, ou ou corta bem rente aqui. Esse nó ele não desfaz. Então, ele é feito para emendar os fios quando um acaba e outro começa, sabe? Então, ele é bem útil para segurar a emenda aqui. Dificilmente vai aparecer se for cortado bem rente, tá vendo? Como é um tapete, vai ficar de baixo, vai ficar virado pro chão, não tô dando tanta prioridade para isso, né? Olha como fica. Às vezes, quando é uma peça de vestuário, talvez seja melhor fazer um nozinho e passar com a agulha para baixo. Então, tá feita aqui a primeira carreira do primeiro motivo do tapete Aurora. Confere direitinho se a contagem tá certa, porque essa vai ser a base para todas as outras carreiras que virão, que vai ser muito simples, quase não precisa de contagem praticamente, é só seguir o mesmo padrão dos aumentos, das diminuições e dos cantos, certo? Vamos passar agora para a segunda carreira desse primeiro motivo e eu vou trocar de cor. Se você vai fazer, aqui eu estou usando 4 cores, mas se você decidiu fazer com 2 cores, eu sugiro alternar a cor nessa carreira e fazer por mais 2 carreiras com essa cor e a próxima dessa mesma cor. Ou alternar de novo, né? Fazer essa primeira cor, essa segunda, primeira, segunda. Se for fazer 3, também dá para fazer isso. Fazer essas 2 carreiras da segunda cor e essa última da outra. Porque juntando com a outra emenda, ele vai ficar com as mesmas espessuras, né? Essa primeira carreira, ela fica visualmente parecendo que tem 2. E aí você pode fazer esse jogo escolhendo como você vai realizar esse padrão. Eu aqui vou pegar essa segunda cor e vou colocar, como padrão eu tô seguindo de começar nesse canto aqui, logo antes do canto interno, da diminuição do canto interno. Começando por aqui, olha. As peças que tem o zigue-zague também, colocando sempre nessa posição, logo antes do primeiro canto interno. Então, fazendo esse mesmo processo de fazer o ponto flutuante, dou a segurada no fio, dou 2 laçadas e venho aqui, diretamente, no espaço de correntes, para fazer o primeiro ponto alto duplo. E vou começar pelo aumento de canto externo, aumento de canto, 3 pontos altos duplos, 2 correntinhas, 3 pontos altos duplos. Próximo passo é fazer um ponto alto duplo em cada ponto de base nos próximos 4 pontos altos duplos. Então, tomando cuidado para sempre pegar esse primeiro que pode ficar escondidinho
e fazer o primeiro. 1, 2, 3, 4. Vai ser um lado dessa parte reta. E, em seguida, no próximo espaço de correntinhas, fazer outro aumento de canto externo. É um aumento e é um canto externo. Então, 3 pontos altos duplos, 2 correntinhas e 3 pontos altos duplos. E em seguida, a gente vai continuar fazendo 19 pontos altos duplos nos próximos pontos de base, nos próximos 19 pontos. A gente vai chegar até aqui, olha. Logo antes desse canto interno. Vamos lá? Então, primeiro fica bem aqui pertinho. 1, 2. Vamos lá. 19º ponto, você deve chegar com 3 pontos de distância antes da diminuição de canto interno. E nesses 3 pontos, a gente vai fazer 3 pontos altos duplos fechados juntos. E esse vai ser sempre o padrão de canto, de diminuição de canto interno. Ou do canto interno. Vamos falar o ponto do canto interno. 3 pontos altos fechados, 3 pontos altos duplos fechados juntos. Vamos pular esses 2 pontos de base da carreira anterior e nos próximos 3 fazer a outra metade do canto interno. 1, 2, 3. Fechou. Simples assim. E vamos seguir pelos próximos 19 pontos de base, seguindo o nosso padrão. Perceba que não é necessário necessariamente contar, porque essa modalidade em específico foi pensada para ter esse jeito cíclico, né, de inicialmente fazer uma contagem bem precisa, com todos os espaçamentos planejados, o formato planejado pela primeira carreira, e os próximos serem de preenchimento. Mas eu vou colocar os números para a gente seguir conferindo, para trabalhar com bastante precisão. E caso tenha algum erro, a gente compensar ele na própria carreira. Então, vai dar 19 até chegar aqui. Então, no 19º ponto, partimos para o canto externo nesse espaço de correntes. Nesse espaço de correntinha da carreira anterior, formando assim o canto, nosso aumento de canto externo. É a mesma coisa, sem segredo. A mesma coisa que para o outro lado. Então, eu vou fazendo aqui e a gente segue quando chegar na parte externa. Então, chegando nessa borda externa do motivo, só uma observação para a gente já pegando a lógica da contagem. Na anterior, a gente fez, depois desse aumento, 22 pontos. E nesse próximo, a gente vai fazer 28. Por quê?
Dos dois lados são aumentos, então vai aumentar 3 de um lado e 3 do outro, vai ficar 6. E é isso, 22 mais 6 vai dar 28. Não tem segredo. Então, vamos seguindo, sempre lembrando desse primeiro ponto que pode ficar escondidinho. Pontos altos duplos em cada ponto de base até chegar no canto externo, que eu vou mostrar de novo. Então, chegando aqui para mostrar, só o canto externo é o mesmo padrão, é a mesma coisa. São 3 pontos altos duplos separados por 2 correntinhas, 3 pontos altos duplos. E seguimos nesse mesmo padrão por mais 28 pontos até chegar no final. Bom, então vamos começar a carreira de número 3 nesse mesmo canto que a gente começou a carreira anterior, fazendo aquele ponto inicial. E começando aqui com o aumento de canto externo, com o grupo de pontos do canto externo. É o mesmo padrão de sempre. Você viu que dá para dar uma puxadinha nos pontos. Não precisa fazer esse ponto ponto do canto não precisa estar muito alongado. A correntinha também de separação não precisa estar muito mais larga. Faz normalmente. Aí vai sentindo. À medida que a peça vai aumentando, essas sutilezas elas vão se somando, porque tá tudo alinhado, né? Então aqui, no último a gente fez 4 e nesse próximo a gente vai fazer 10. Porque são 3 aumentos aqui, 3 aumentos aqui, o padrão vai ser o mesmo. Então, 10 pontos altos duplos nos próximos 10 pontos de base. E vamos juntos. Agora chegando nesse segmento em direção ao canto externo, vamos notar o padrão de contagem. Então chegamos nesse segmento em direção ao canto interno, depois do aumento do canto externo, a gente observa que de um lado a gente tem aumentos. Então sempre vai aumentar 3 pontos desse lado. Só que aqui é uma diminuição, então vai diminuir 3 pontos. Então, a contagem vai se manter nesse tipo de segmento, vai se manter a mesma que na carreira anterior. A gente vai fazer 19 pontos altos duplos em cada ponto de base até chegar no momento do canto interno. Vamos lá? Então, mesmo sem contar, se a gente sempre prestar atenção nos pontos que antecedem esse canto interno, deixando esses 3 pontos livres para fazer o próximo canto interno, praticamente não precisa contar ponto a ponto. Você fica com a mente livre para ouvir outras coisas, para fazer outras coisas e pensar, planejar. E a gente vai seguindo esse padrão. Pronto. Chegando, fazendo 34 pontos altos. Cheguei aqui, fiz um aumento de canto externo. E aqui, mais 34 pontos altos. E a gente chega no final da terceira carreira. Bom, como a carreira de número 4 é o mesmo padrão, eu vou seguindo, revisando aqui com vocês. Começamos o canto externo, daí fizemos 16 pontos altos duplos, lá de baixo foi 10, agora 16, aqui novamente 19, até chegar no canto interno, depois 19 pontos, canto externo, 16 pontos, canto externo, 40 pontos, canto externo, 40 pontos, chegando aqui no finalzinho, vamos finalizando
carreira de número 4. Com isso, finalizamos o motivo número 1 do nosso tapete Aurora. Gostaram? Simples, né? Fica bem legal o efeito colorido. Qualquer dúvida ou sugestão, pode me mandar no grupo, mandar por mensagem, que eu vou estar à disposição. Próxima aula a gente vai fazer esse segundo motivo, que é muito similar, só vai mudar um pouquinho uma contagem ou outra. E essa vai ser a estrutura inicial. As peças todas elas se encaixam. Existe a possibilidade de fazer uma emenda simultânea, ou seja, nessa última carreira de número 4, na próxima, do outro lado, a gente já vai fazendo ponto e emendando, fazendo ponto e emendando. Tem essa opção. E tem a opção de fazer todas até o final e ir juntando com um ponto baixíssimo ou com ponto baixo, da forma que preferir. Então, se você gosta, já conhece ou quer testar essa emenda simultânea, que eu vou ensinar também, vocês podem fazer o outro motivo desse, já ir adiantando, que são 2, desse motivo número 1. E se for fazer a emenda simultânea, não faça essa última carreira, porque você vai poder fazer depois, já fazendo a emenda. Tá certo? Faça esse completo, porque esse vai ser o primeiro. Pode fazer ele completo com as 4 carreiras. E o segundo dele só faz 3. Tá certo? Até a próxima.